Ele é um personagem que teve muitas perdas ao longo de toda a sua vida, passou por eventos muito traumáticos, mas ainda assim sempre foi muito bondoso, nunca se tornou alguém amargo e conseguiu superar todos os obstáculos em busca do que ele mais sonhava. Ele vive dentro de uma armadura de ferro, mas tem um coração muito caloroso. Estamos falando do Alphonse Eric de Fullmetal Brotherhood. Oi pessoal, eu sou a Daisy Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um personagem fenomenal de Full Metal. E diga-se de passagem, um dos personagens mais saudáveis dos animes, tendo em vista tudo que ele passou ao longo de sua vida. Se você também é um grande fã de Full Metal, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like e põe aí nos comentários qual outro personagem de Full Metal você quer que eu analise por aqui. Pensando nas características da personalidade do Alphonse, uma das principais é o fato dele ser uma pessoa extremamente resiliente. Alguém resiliente é aquela pessoa que consegue se adaptar às situações por mais difíceis e sofridas que elas sejam. E sem dúvida nenhuma, o Al passou por muita coisa ao longo de uma vida tão curta. Uma criança que já tinha vivido tantas coisas traumáticas, como o abandono do pai, o falecimento da mãe e principalmente o fato de ter passado a viver dentro de uma armadura sem nenhuma parte do seu corpo. E a gente pensa, né? Provavelmente alguém que passou por tanta coisa deve ser alguém mesquinho, com raiva de tudo e de todos, mas muito pelo contrário. O Al é alguém com um coração imenso, sempre pronto a acolher e tentar entender o outro. Ele é uma pessoa muito aberta a compreender o que o outro está querendo dizer, a novas aventuras, a descobrir novas situações, o que fica muito claro, principalmente pelo fato dele ser um alquimista. Eles buscam o tempo todo, eles tentam descobrir coisas a cada novo passo que eles dão. O Alphonse é o irmão mais novo do Edward Eric. E eles passam todo o anime juntos, aprontando juntos, estudando juntos, descobrindo o mundo juntos. Eles salvam a humanidade e tudo isso sempre um ao lado do outro, um dando força ao outro. Então, é inquestionável o quanto a conexão, a lealdade e o amor entre esses dois irmãos é extremamente profundo. Mas ainda que por causa do experimento que eles fizeram, tentando reviver a mãe, o Al tenha perdido todo o seu corpo, em nenhum momento ele culpa o seu irmão Ed. O Al entendeu a situação, mas principalmente o Al também se responsabilizou pelas suas escolhas, porque em nenhum momento ao longo da decisão de ambos de tentarem trazer a mãe de volta, o Al foi contra. Ele sempre apoiou o Ed. E tendo em vista isso, não seria justo, e o Al entende isso, que ele culpasse o seu irmão por agora ele viver dentro de uma armadura. E outro contexto em que a gente percebe que o Al dificilmente culpa ou julga alguém sem antes entender os fatos é quando ele finalmente reencontra o seu pai, Van Oenhal, e então ele, ao invés de odiá-lo e querer fugir dele, ele para ouvir. Ele para tentar entender a história por trás do motivo do seu pai ter abandonado os filhos e também a sua mãe. Um fato muito interessante na história do Al é que a partir do momento em que ele começa a viver nessa armadura, ele não sente mais dor, cansaço, frio, então todos os desconfortos que a gente tem no nosso corpo, ele não vivenciava mais. Mas além disso, ele não dormia, então enquanto os outros dormiam, ele estava o tempo todo desperto e muitas vezes sozinho. E além disso, ele não podia mais comer. E ao longo do anime fica muito claro pelas listas de comida que ele vai fazendo, o quanto ele sentia falta dessas coisas. Então, se a gente para pensar, as coisas que realmente fazem de nós humanos, que é o nosso corpo e tudo que ele traz, o Al estava restrito a isso, então estava a sua alma, toda a sua bondade ali presa em uma lata. E era assim que ele vivia. Então, apesar de toda a sua adaptação, a sua resiliência, ao longo do anime fica claro que isso gerava sim sofrimento. E pensando no quanto o Al sentia falta do seu corpo, o quanto ele queria recuperá-lo e voltar a ser ele mesmo,
fica muito claro o quanto ele é altruísta. Eu não sei se vocês se lembram, na cena em que ele finalmente se reencontra com seu corpo, o corpo dá para ele a oportunidade deles voltarem juntos e de agora finalmente a alma e o corpo do Al serem um só novamente. No entanto, quando ele olha e percebe que seu corpo está extremamente fraco, desgastado e que naquele momento do seu retorno ele precisaria lutar, ele decide que não. Então ele abre mão do que ao longo de todo o anime ele mais quis, que era voltar a ser ele mesmo. E isso por qual motivo? Pelo bem da sociedade, pelo bem coletivo. Porque ele sabia que ele precisaria lutar e que com aquele corpo ele não seria capaz. Então ele se despede ali do seu corpo e promete que voltará para resgatá-lo. Mas o ponto principal que eu quero colocar aqui é que como o corpo do Al estava se desgastando constantemente, ele sabia do risco de morrer caso ele não voltasse em breve. E ainda assim, ele abre mão disso, da certeza de estar com seu corpo, para salvar todos os outros. Outra característica da personalidade do Al que fica muito evidente para nós ao longo de sua jornada é o fato dele ser extremamente persistente. Ele nunca desistiu de buscar o seu corpo, e ainda que em vários momentos eles tenham chegado a lugar nenhum com como isso seria possível, ele segue buscando. E um exemplo disso é quando eles finalmente descobrem a Pedra Filosofal, mas ao perceberem como ela era feita, tanto ele quanto seu irmão Ed decidem nunca utilizá-la para resgatar seus corpos, porque isso ia contra o que eles acreditavam, os princípios e valores desses irmãos. Quando a gente olha para toda essa caminhada dual, a gente entende que ele seria alguém com todas as justificativas para se tornar amargo, mesquinho, alguém que não acredita na bondade humana nem na boa vontade da humanidade. No entanto, ele se torna alguém completamente contrário a tudo isso. Ele é leal, caloroso, sincero, companheiro, empático. Ou seja, será que necessariamente os traumas que a gente vive justificam como nós nos tornamos? Ou é a forma como nós lidamos com esses traumas que determinam como nós seremos? Fica essa pergunta e já com uma sugestão aí para vocês. No final de tudo isso, nada mais justo que finalmente voltar para o portão da verdade e recuperar seu corpo, concordam? E no fim, é isso que o Al tem. Ele consegue finalmente ter sua alma e seu corpo juntos em um só. Foi super fácil depois disso? Óbvio que não. Ele tinha que se reidratar, que se fortalecer, ele tinha que reensinar seu corpo a seguir seus comandos e a dar conta de toda a demanda que na vida dos irmãos Elric existia, como seguirem sendo alquimistas, buscando verdades e conhecimento pelo mundo e sempre por meio de muita aventura. Então, pessoal, qual a opinião de vocês sobre a história do Al? Vocês são fãs dele assim como eu sou? Espero que sim. Não esquece de já deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo grande e até a próxima!